Olá, este é o EcoSenado e você vai ver nessa edição 21 árvores derrubadas por segundo na Amazônia. Um relatório aumenta a preocupação com a proteção do maior bioma brasileiro. O desmatamento da Amazônia, ele tem impactos não só na biodiversidade, que é extremamente rica, ela compromete a manutenção de povos que são nativos da Amazônia. Puxado pela redução de vegetação nativa na Amazônia e no Cerrado, desmatamento no país em geral cresceu 22,3% no ano passado. E o encolhimento da Mata Atlântica ameaça a maior biodiversidade do planeta. Uma em cada 4 espécies de plantas ou animais desse bioma estão sob ameaça. O governo federal está preocupado com as autorizações dadas pelos estados e pelos municípios para a derrubada de mata, em especial no Cerrado e na Amazônia. Nós estamos agindo sobre os estados, as secretarias estaduais de meio ambiente, requerendo informações sobre as autorizações de supressão de vegetação. No quadro Ideias Verdes, as novas hélices toroidais que acabam com aquele zumbido irritante dos drones e a tecnologia que captura CO2 do oceano usando eletrodiálise. Animação com hexágonos e aerogeradores. EcoSenado. No Dia Mundial do Meio Ambiente, uma série de decretos definiu as políticas e estratégias do governo federal para, nas palavras do presidente Lula, recolocar o Brasil no protagonismo da agenda ambiental do mundo. Animação com foto de máquina de cortar árvores ao fundo. Combate ao desmatamento. Nessa nova ofensiva na política ambiental, Lula confirmou que o desafio é grande, mas que a meta é mesmo zerar o desmatamento até o final desta década. O maior vetor de emissão do Brasil é o desmatamento. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É uma responsabilidade que tem a ver com o plano de prevenção e controle do desmatamento que está sendo relançado e atualizado. Mas também temos o compromisso em relação à agenda de adaptação. Toda vez que acontece um evento climático extremo, quem paga o maior preço é a população mais vulnerável. Esse plano inclui a atuação de mais de 13 ministérios, mais de uma dezena de órgãos vinculados, envolve participação de governos estaduais e da sociedade como um todo. Então é um plano muito bem estruturado que, ao mesmo tempo em que aperta, digamos, o controle do desmatamento ilegal, embargo de áreas, autuações, etc., ao mesmo tempo ele também sinaliza para investimentos importantes no estímulo à proteção, à conservação e à recuperação de áreas degradadas. A Amazônia é o foco principal dos esforços. Lançado há quase 2 décadas, o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento no Bioma retorna vitaminado por promessas de repressão sem tréguas aos crimes ambientais. A Polícia Federal e as Forças Armadas estão a postos para agir prontamente em qualquer emergência ambiental, seja um incêndio florestal, seja o socorro aos povos indígenas, seja o combate implacável a toda e qualquer atividade ilícita relacionada ao meio ambiente. Além disso, vamos lançar em breve o Plano Amazônia Segurança e Soberania, em parceria com os governos dos estados que compõem a Amazônia Legal. O objetivo do plano é o combate sem trégua a crimes como grilagem de terras públicas, garimpo, extração de madeira, mineração, caça e pesca ilegais em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e na Amazônia como um todo. Incentivos serão dados para estimular e financiar a produção em áreas já degradadas, mas o crédito nos bancos oficiais será negado a quem derrubar a floresta. Não deve haver contradição entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A agropecuária brasileira, por exemplo, tem um enorme espaço para seguir impulsionando nossa economia sem precisar derrubar uma árvore a mais. Temos milhões de hectares de terras degradadas que podem voltar a produzir e produzir muitos, se forem bem cuidadas. A partir de agora, o financiamento agrícola e pecuário apoiará o aumento da produtividade e a recuperação de solos degradados,
mas seremos duros ao restringir qualquer tipo de crédito a quem viola as leis ambientais. Outra meta anunciada é criar nos próximos anos mais 3 milhões de hectares em unidades de preservação, o equivalente à área de Alagoas. A criação da primeira já foi assinada, o Parque Nacional da Serra do Teixeira, na Paraíba, com 61 mil hectares de caatinga em 12 municípios. É uma conquista para uma área bastante simbólica do nosso estado, a Serra do Teixeira, com o Pico do Jabre, que é o ponto mais alto do nosso estado. Já tem uma movimentação de turismo ecológico, de visitantes que se encantam por aquelas belezas naturais. E agora, com essa simbologia ambiental, nós vamos conseguir atrair muito mais turistas, que é uma vocação econômica da cidade. Você encontrar um parque que preserve esse bioma e que consiga trazer para todo esse ambiente, né, uma leitura de sustentabilidade, vem ajudar muito, e a gente espera que seja aí um instrumento também de fortalecimento e de desenvolvimento da região. O plano do governo também prevê o embargo de metade das áreas desmatadas ilegalmente dentro das chamadas áreas protegidas. O embargo é uma medida administrativa que proíbe qualquer atividade na propriedade. Uma vez embargada a área, ela não pode ser utilizada economicamente enquanto o proprietário não regulariza a situação ambiental da área. Então, o embargo é um instrumento muito importante e está sendo aplicado de forma bastante intensa pelo IBAMA e vai aumentar muito, inclusive, nos próximos meses, a ação de embargo de áreas ilegalmente desmatadas. Essa tem sido a principal ferramenta de combate ao desmatamento no âmbito do comando da fiscalização e controle. Rodrigo então a gente está trabalhando de forma muito enérgica, nós já estamos aí com resultados interessantes. O número de alertas de desmatamento já caiu cerca de 30% desde o começo do ano e vamos continuar trabalhando. Estamos trabalhando de forma cirúrgica nos municípios que concentram as mais altas taxas de desmatamento e estamos trabalhando para que as pessoas possam se regularizar também do ponto de vista ambiental. O governo não está aparelhado para embargar, que é muito fácil. Ele pega o celular, pega o aplicativo, onde ele está, pega o CPF do dono da terra e ali ele cria o problema, mas o governo não sabe ainda desmontar o problema que ele criou. Esse negócio precisava ser negociado com um prazo um pouco maior, né? Um pouco maior. E devia também, antes de tudo, providenciar forma de fazer o desembargo. Porque todo mundo que está embargado, que aconteceu algum problema ambiental, ele quer resolver. O relatório anual de desmatamento da organização MAP Biomas mostrou que 99% dos alertas de derrubada ocorridos no ano passado tinham pelo menos um indício de irregularidade. Mas só 8,8% desse total, correspondentes a 36% da área desmatada, foram objeto de alguma ação dos órgãos públicos, como os anunciados embargos administrativos. Daqui a pouco no Ecosenado, o último relatório do MAP Biomas aponta que só a Amazônia perdeu 21 árvores por segundo no ano passado. O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Toda a vegetação, os animais, os micro-organismos, solo, a água e o ar. Também fazem parte do meio ambiente os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. Este imenso conjunto chamado meio ambiente é dividido em 4 esferas: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta, formada por gases como oxigênio, gás carbônico, metano e nitrogênio. A litosfera é a camada mais externa do planeta, formada pelo solo e por uma superfície rochosa, a crosta terrestre. Já a hidrosfera inclui todas as águas do planeta, rios, mares, lagos, oceanos, etc. A biosfera é a camada referente à vida e engloba todas as formas de vida que existem na Terra. A Amazônia e Cerrado são os biomas com maior ocorrência de alertas de desmatamento. Mas a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga e até o Pampa também precisam de maior proteção. A animação revela a foto de um lago e vegetação ao redor. Biomas brasileiros. Divulgado nesse mês pelo MAP Biomas, o relatório anual apontou um crescimento de 22,3% no desmatamento.
foram mais de 2 milhões de hectares perdidos, quase o estado de Sergipe. 90% dessa área na Amazônia e no Cerrado. Na maior floresta tropical do mundo, 21 árvores foram derrubadas a cada segundo. O desmatamento da Amazônia, ele tem impactos não Elga só na Correia, biodiversidade, especialista em conservação do rica, WWF ela compromete a manutenção de povos que são nativos da Amazônia e que conservam essa biodiversidade através do uso, mas também tem impactos globais devido à importância desse sistema para a manutenção e estabilidade do clima global. Em termos proporcionais, porém, o maior aumento na perda de vegetação nativa foi no Cerrado. E 8 em cada 10 hectares perdidos estavam na região conhecida como Mato Piba. Segundo o Mapbiomas, a agropecuária segue sendo a principal causadora do desmatamento. O Cerrado ele tem essa importância muito grande no abastecimento de água de 8 Elga Correia, especialista em conservação do WWF Brasil. E que mais de 70% da água produzida no Cerrado, ela é utilizada nas atividades agropecuárias. Então, quando ocorre o desmatamento do Cerrado, eu tenho esse comprometimento da sobrevivência da biodiversidade que existe no bioma, mas também um reflexo nos demais biomas que são alimentados pelas águas produzidas como serviço baseado na natureza que o Cerrado nos presta. Com menos de 29% de cobertura vegetal, a Mata Atlântica foi o único dos 6 biomas brasileiros onde não houve aumento de área desmatada. Mesmo assim, 30 mil hectares foram perdidos no ano passado. Cerca de 70% desse desmatamento biólogo e ele mestre acontece em ciência em e terras tecnologia privadas. ambiental. O que significa dizer que a mata está sendo destruída para virar pastagens e também terras agrícolas. E, obviamente, que isso traz consequências muito ruins para o ambiente, como é o caso da erosão do solo e também uma piora na qualidade e na disponibilidade da água. Além disso, outra causa da destruição da Mata Atlântica é a especulação imobiliária e a ocupação desordenada, principalmente próximo das grandes cidades e também no litoral. O risco de prejuízos irreparáveis é enorme, já que a Mata Atlântica é o bioma com a maior biodiversidade do planeta. E a derrubada dessa floresta coloca, obviamente, que muitas espécies em risco de extinção. Inclusive, a Mata Atlântica, hoje, é o bioma brasileiro com o maior número de animais e plantas ameaçadas. Só para vocês terem uma ideia, 1 em cada 4 espécies de plantas ou animais desse bioma estão sob ameaça. A ONG Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, com sede no DF, já estimou que o Brasil precisaria criar 262 mil quilômetros quadrados de unidades de conservação para proteger pelo menos 10% dos seus biomas fora a Amazônia. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, existem atualmente 285 mil áreas protegidas no mundo. As unidades terrestres, em verde no mapa, correspondem a 16% do total, enquanto as áreas marinhas, em azul, protegem 8,1% dos nossos oceanos. Dos maiores países, o Brasil é quem tem uma maior área protegida, acima da China, Estados Unidos, Rússia e Canadá. Temos quase 2.500 unidades de conservação e terras indígenas, equivalentes a 30,3% de todo o território continental, muito mais do que a média mundial. A Advocacia Geral da União formou em março um grupo com 27 advogados para atuar em causas prioritárias envolvendo reparação de danos ambientais e punição a infratores, e chamou uma procuradora federal
para chefiar a força-tarefa. Nós garantimos segurança às políticas ambientais. Nada melhor do que escolher colegas que tenham uma expertise na pauta para atuar proativamente, tanto na execução de multas ambientais, na garantia judicial das autuações dos órgãos ambientais e na prepositura de uma série de ações de recuperação dos biomas brasileiros. A gente faz um tratamento diferenciado nessas ações. A inovação aqui está em não só trabalhar na ideia de recuperar a Amazônia, mas também outros biomas. No lançamento do programa, a gente teve a primeira ação que foi pautada no Pantanal, que é um bioma super sensível e importante e que talvez a gente não tivesse esse olhar de recuperação. Hoje, nós tivemos mais uma atuação importante agora no Cerrado. Então, nós estamos diversificando a proteção dos biomas brasileiros. E você vai ver daqui a pouco. O governo monitora autorizações para desmatar e já prepara medidas para dar incentivo econômico a quem preservar nossos biomas. Está na Comissão de Meio Ambiente o projeto de lei 4.778 de 2019, que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em microbacias hidrográficas. Microbacias são áreas com rios menores, riachos ou córregos direcionados a um rio maior, desaguando em uma única foz. A política pretende incentivar o uso correto da água e do solo nessas regiões a partir de 3 eixos e objetivos: melhorar a prática de manejo e conservação dos recursos naturais renováveis, estimular a participação dos produtores e reduzir a migração da população do campo para a cidade. Com origem na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado na Comissão de Agricultura do Senado e aguarda a designação de relator na CMA. De 25 a 28 de julho acontece o 2º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. O evento virtual vai reunir estudantes, pesquisadores, professores e outros profissionais da área para debaterem as formas de se alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A participação na categoria de ouvinte é gratuita. As inscrições são feitas pelo site even3.com.br. Mas, para mais informações, envie um e-mail para cla.desenvolvimentosustentável@gmail.com. O governo federal estuda mecanismos para oferecer incentivos econômicos a quem mantiver a vegetação nativa na propriedade. É o que nos contou o advogado ambiental André Lima, secretário de Controle dos Desmatamentos do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Vamos começar falando sobre a questão da área do Brasil que ainda é protegida ou preservada, né? A gente sabe que o Brasil tem uma área de quase 50%, são 423 milhões de hectares, o que equivale a 28 países da Europa, de áreas protegidas e preservadas. Você acha que isso é suficiente no Brasil? Olha, é possível dizer, e é necessário dizer, que tem biomas como a Caatinga, André Lima, secretário Pantanal, de Controle dos Desmatamentos, MMAMC, que precisam sim de mais áreas protegidas, né? Porque cada bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas associados e cada diferente ecossistema merece também ser parcialmente, né, pelo menos parcialmente protegido, para que a gente possa cumprir os nossos compromissos associados à biodiversidade. Porque a biodiversidade ela se dá desde a espécie, às vezes até dentro da própria espécie, intraespecífica, até os grandes biomas e os grandes ecossistemas. A animação exibe uma foto de diversas vitórias régias. Amazônia. Nós tivemos agora há poucos dias o anúncio de novos dados sobre desmatamento nos biomas da Amazônia, do Cerrado. É uma boa notícia na Amazônia, né? Um dos mais baixos índices, o abril com menos desmatamento na Amazônia nos últimos 4 anos, mas ao mesmo tempo no Cerrado números muito preocupantes. O que o governo está fazendo nesse sentido para tentar preservar os biomas brasileiros? Olha, nós, desde o dia 1º de janeiro deste ano, por um decreto do presidente Lula, está sendo instalada a Comissão de Controle do Desmatamento da Amazônia, comissão interministerial formada por 19 ministérios e mais de 10 órgãos vinculados, como Polícia Federal, IBAMA, INCRA, ICMBio, exatamente para atuar em conjunto, em sinergia, para garantir a proteção
de todos os biomas, não apenas Amazônia e Cerrado, né? Nós começamos com um plano para a Amazônia, que já foi desenvolvido, já foi desenhado, já está em implementação mesmo antes da gente finalizar e lançar, porque não dá para entrar com as ações só depois do plano lançado. Vamos começar agora o plano de prevenção e controle dos desmatamentos no Cerrado. Durante 4 anos, de 2019, 20, 21 e 22, nós tivemos as mais altas taxas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado dos últimos 10 anos. E, infelizmente, não se vira a chavinha em 3, 4 meses. Nós estamos construindo todo um conjunto de ações. Eu acredito que para o segundo semestre a gente comece a observar já algum resultado de queda mais estruturada, mais substantiva dos desmatamentos. A animação exibe uma foto de um pequeno macaco ao fundo, Mata Atlântica. Você mencionou a Mata Atlântica, né, que restou muito pouco dela, né, 12,4% do bioma ainda estão de pé. Se você for considerar as áreas onde você tem pelo menos 3 hectares contíguos de Mata Atlântica realmente original, né? E ainda se vê casos de derrubada de Mata Atlântica no Brasil? Infelizmente ainda tem, ainda acontece, mesmo na Mata Atlântica, um bioma que já foi quase que inteiro dizimado. André restam Lima, aí, dependendo de da contabilidade, né, você usou essa que é acima de 3 hectares. Se formos considerar os maciços florestais acima de 100 hectares, isso cai para 7%, 8%. Né? Mas ainda tem também um pouco, né, uma quantidade importante de Mata Atlântica em estágio de regeneração, que precisa ser mantida. A animação exibe vegetação ao fundo, Cerrado. O Cerrado é o bioma brasileiro que tem sofrido mais nos últimos anos por causa da fronteira agrícola, você acha? Olha, o Cerrado tem uma natureza um pouco diferente, uma natureza jurídica um pouco diferente da Amazônia. Na Amazônia a gente tem, pela legislação florestal, 80% das áreas de reserva legal, de propriedades privadas, devem ser mantidas. No Cerrado é o inverso. 80% pode ser utilizado. Então, nós estamos agindo sobre os estados, né, as secretarias estaduais de meio ambiente, requerendo informações sobre as autorizações de supressão de vegetação. Nós estamos estimando, uma análise que a gente está fazendo, que a maior parte desse desmatamento, desse aumento do desmatamento no Cerrado, infelizmente é desmatamento autorizado. Por que infelizmente? É claro que é melhor que seja um desmatamento legal dentro da lei do que ilegal. Porém, é um desmatamento que é muito difícil de você conter, porque se o proprietário tem direito a desmatar, como é que você consegue conter? Não se aplica multa, não se aplica nenhum tipo de sanção administrativa. O que a gente vai ter que desenvolver nesse caso são instrumentos econômicos para tentar convencer o proprietário, em alguns casos, que é melhor manter a floresta em pé do que derrubar. A animação exibe foto com cactos floridos, Caatinga. Na Caatinga brasileira, as pessoas, as pessoas pensam em Caatinga, pensam em seca, pensam em semiárido, mas é um bioma também riquíssimo e que também sofreu muito nesses séculos pelas diferentes práticas de ocupação do homem, tanto de atividade agrícola como também de pecuária. Existe risco de desertificação da Caatinga no Brasil, assim, em grande escala? Existe um processo identificado, né, pelos pesquisadores André que fazem Lima, análises não só na Caatinga, mas também no Cerrado, é preciso dizer isso. Esse processo de perda da biodiversidade, de perda da vida, de avanço da fronteira seca, né? Ele está acontecendo também em algumas regiões do Cerrado e isso é a realidade. A Caatinga tem sido sofre muito porque é um bioma que é utilizado muito como energia, né? Produção de energia, com queima da vegetação para produção de energia para as populações que ali habitam ou também para a produção de carvão, que essa sim é muito predatória, né? E é um bioma que também, infelizmente, a legislação fala em proteção de apenas 20%. Também é um bioma que carece a ampliação da rede de áreas protegidas de unidades de conservação. A animação exibe foto aérea de rio e vegetação, Pantanal. O Pantanal brasileiro, que tem muita gente pensa que o Pantanal brasileiro é uma área realmente alagada, mas ela é alagada em parte do ano, né, André? E você disse que a água muitas vezes não chega no Pantanal porque as nascentes dos rios no Planalto estão sendo prejudicadas ambientalmente. A situação do bioma Pantanal brasileiro é preocupante. Tivemos recentemente, em anos próximos daqui agora, muitos incêndios lá. Há 3 anos atrás, né, em 2020, tivemos um incêndio muito forte que chegou a atingir 25% do bioma. É um bioma, considerando assim o tamanho do Brasil pequeno, 2,5% do território nacional, mas é o maior bioma úmido, né, maior área úmida do planeta, contínua.
né? E com uma biodiversidade também muito rica e um sistema ecológico muito sensível, exatamente por depender, obviamente, de todo o ciclo hídrico. E boa parte dessa água ela vem das chuvas, que também, né, já há indicadores mostrando que a chuva está reduzindo na região do Cerrado. A Embrapa desenvolveu estudos que ela própria já disse que está defasado, dizendo que no Pantanal, por exemplo, deveria se manter no mínimo 60%, 65% da vegetação da planície. E, infelizmente, hoje, o órgão estadual tem autorizado supressão de até 50% da vegetação. A animação exibe foto com vegetação e uma árvore. Pampa. O Pampa é um bioma gaúcho e que sofreu muito pela própria característica econômica do estado, né? Muito fragilizado também, né, André? E no caso do Pampa também, quer dizer, além da própria pecuária, né? Porque é um ecossistema, na verdade, um bioma que tem sido utilizado, né, para a pecuária, mas também para a expansão agrícola, né? Sobretudo nas áreas mais planas, né? É um bioma com muitas áreas planas. André Lima, secretário também, de Controle mais uma vez, dos Desmatamentos. O Código Florestal ele estabelece um patamar mínimo de proteção, que são os 20% mais as margens de rios e nascentes, né? Digamos assim, numa situação ótima, a gente teria aí algo em torno de 30% do bioma protegido pelo Código Florestal. Então o grande desafio, na verdade, o primeiro e grande, apesar da gente já ter há mais de 10 anos o novo Código Florestal aprovado, é implementar a regra do Código Florestal, que vamos dizer assim, é o mínimo, né? E complementarmente trabalhar o sistema de áreas protegidas em terras privadas, em terras públicas, estimular RPPNs, estimular a criação de parques municipais e estaduais, porque não é possível salvaguardar toda a biodiversidade brasileira apenas com unidades de conservação federais. É uma rede, né, um sistema de unidades de conservação. Animação com uma lâmpada e uma planta dentro. Ideias verdes. Pesquisadores no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, desenvolveram um design de hélice toroidal fechado e torcido que reduz muito o barulho causado pelos drones. Conhecidos por seu zumbido irritante, isso sempre dificultou sua aceitação em usos como entregas aéreas, filmagens, inspeções e monitoramento agrícola. Nos testes, a nova hélice, além de silenciosa, manteve o desempenho de voo e reduziu as chances de suas bordas retorcidas ferirem animais ou pessoas. Uma spin-off do renomado Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, criou um mecanismo que retira dióxido de carbono da água do mar. Imagem captura. Usando a energia solar, a tecnologia de eletrodiálise separa o sal da água em um ácido e uma base. Esse ácido criado é adicionado à água do mar, permitindo a retirada do CO2. Duas instalações já funcionam na Califórnia, capturando 100 toneladas por ano. A meta é aumentar em 100 vezes a capacidade e instalar o sistema em alto mar ainda este ano. O Eco Senado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, basta acessar nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração, até a próxima. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas diversas imagens dos biomas brasileiros. TV Senado 2023.